Olá, aqui é o professor Lindomar e hoje eu vou mostrar para vocês algumas propriedades dos determinantes. Lembrando que determinantes é um número que nós associamos a uma matriz seguindo algumas regras, tá? A gente usa algumas regrinhas para determinar o número que vai ser representativo da matriz. Então, a primeira propriedade que eu quero mostrar para vocês é o determinante de uma matriz identidade é sempre igual a 1. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. A matriz identidade de ordem 2. Vamos calcular o determinante aqui. Ó. Então, pela regrinha de cálculo do determinante da matriz de segunda ordem, nós vamos calcular o determinante da matriz identidade de ordem 2. Então, vai ficar 1 vezes 1 é 1 menos 0 vezes 0, 0. 1 menos 0 é igual a 1. Então, o determinante de uma matriz de identidade de ordem 2, realmente confirmamos que é igual a 1. Vou fazer aqui mais uma matriz, né, o determinante de mais uma matriz de identidade, só que agora com a ordem 3. Então, seguindo aqui a regra de Sarri, né, para podermos calcular. Então, repetimos a primeira coluna e a segunda coluna logo depois da matriz e vamos ao cálculo do determinante desta matriz identidade de ordem 3. Nós vamos multiplicar os elementos que estão na diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 vezes 0 dá 0, menos, abre parêntese, vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária, 0, a outra diagonal paralela secundária também vai dar 0 e a outra também vai dar 0. Que, resumindo aqui, 1 menos 0 é igual a 1. Então, é sempre verdadeiro, né? Você pode verificar isso, que o determinante de uma matriz de identidade, não importa qual é a ordem, o determinante vai ser igual a 1. Então, não vai precisar você fazer continha mais. Se a matriz é identidade, você precisa calcular o determinante, já sabe que é igual a 1. A próxima dica que eu vou passar para vocês, a próxima regrinha, a próxima propriedade é o determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante da sua transposta. Ou seja, o determinante da matriz A é igual ao determinante da transposta de A. Vamos verificar aqui pelo menos para um exemplo. Eu tenho uma matriz A. Como é que eu faço o cálculo do determinante dessa matriz A? Eu indico aqui, o determinante da matriz A é de ordem 2, então vai ficar 6 vezes 1, 6, menos 5 vezes menos 1, menos 5. Então, esse determinante vai ser igual a 6 mais 5, porque eu faço o jogo de sinal menos com menos, 6 mais 5 igual a 11. E agora vamos verificar para a matriz transposta de A. Qual é a matriz transposta de A? Vou mudar o que está escrito nas linhas para colunas e o que está escrito nas colunas para linha. Então vai ficar 1, 5 na forma de coluna, menos 1 e 6 na forma de coluna. Essa é a minha matriz transposta de A. Vamos calcular o determinante dessa matriz transposta de A. Vamos observar aqui, multiplica os elementos da diagonal principal, 6 vezes 1, 6, menos, multiplica os elementos da diagonal secundária, menos 5. Observando ali que eu vou fazer o jogo de sinal, 6 mais 5 igual exatamente o mesmo valor, igual a 11. Então, o determinante de uma matriz é igual ao determinante de uma transposta, independente da ordem da matriz, desde que a matriz seja uma matriz quadrada. Tá? E lembrando, o determinante só é possível de ser calculado se a matriz for quadrada. Se a matriz não for quadrada, não tem como definir o determinante não. Tá bom? Vamos para mais uma propriedade. A próxima propriedade, no caso aqui a terceira de hoje, diz o seguinte: se uma fila de um determinante é toda formada por zeros, né? Se a fila é formada por zeros, o determinante é zero. Vamos verificar aqui nesse exemplo, tá? Como é que vamos fazer? O determinante da matriz A vai ser igual a 1 vezes 0, 0, menos 5 vezes 0, 0. Então, realmente, o determinante para essa matriz foi igual a 0.
Mas e se a matriz tiver outra ordem, não for uma matriz de ordem 2, for uma matriz de ordem 3? Vamos verificar o que acontece aqui. Ó. Aplicando a regra de Sarri, 104, 205, repetindo a primeira e a segunda coluna aqui na frente. E agora vamos calcular o determinante dessa matriz B. Então vai ficar 1 vezes 0 vezes 7 é 0, mais 2 vezes 0 vezes 4 é 0, mais 3 vezes 0 vezes 5 é 0, menos, abre parênteses, e vamos lá, 3 vezes 0 vezes 4 é 0, 1 vezes 5 vezes 0 é 0, e 2 vezes 0 vezes 7 também é 0. Então concluímos que o determinante da matriz B apresentada também é 0. O que tem de igual nessas duas matrizes? Uma fila é toda formada por elementos iguais a 0. Quando eu digo uma fila, não sei se ficou claro, mas agora eu vou tirar essa dúvida. Eu estou falando de uma linha ou de uma coluna, tá? Quando eu me refiro a fila, eu estou falando de uma linha ou de uma coluna, tá bom? Que fique claro essa informação. Mais uma propriedade. Trocando-se de posição entre si duas filas paralelas de um determinante, ele fica multiplicado por menos 1. Ou seja, é a mesma coisa que trocar o sinal do determinante. Olha só, nessa matriz A, eu tenho aqui os elementos 1, 5, 2, 6. Aí eu peguei aqui e mudei. A linha 1 passou a ser a linha 2. Aliás, a coluna 1 passou a ser a coluna 2. Ó. Coluna 1 passou a ser a coluna 2. E a coluna 2 se tornou a coluna 1. E aí eu fiz uma outra matriz. Aí agora eu vou calcular o determinante de ambas as matrizes e vamos verificar que isso aqui realmente acontece. Ó. Quando eu troco uma fila de lugar com outra, o determinante fica multiplicado por menos 1. Então vamos lá. 6 vezes 1 é 6, menos 5 vezes 2 é igual a 10. 6 menos 10, menos 4. O determinante agora da matriz B. O determinante da matriz B é igual a 5 vezes 2 é 10, menos 6 vezes 1, 6. 10 menos 6 igual a 4. Então verificamos aí que realmente quando a gente troca uma fila de lugar com outra, o determinante fica multiplicado por menos 1. Era menos 4, se tornou 4. Então essa é a ideia. Então, se você está gostando, não esqueça de deixar o like, deixa o joinha, se não é inscrito, se inscreva e apoie aí o crescimento do canal. Ok? Conto com vocês aí. Vamos seguindo aqui que tem mais. Tá? Se duas filas paralelas de um determinante são iguais, então o determinante é 0. Ou seja, se eu tenho filas paralelas e essas filas são iguais, então o determinante dessa matriz vai ser 0. Eu apresento para vocês aqui dois exemplos. Tá? Então o determinante dessa matriz A vai ser igual. Observa aqui, ó, eu tenho a primeira linha igual à segunda linha. São paralelas e são iguais. Então, multiplicando aqui, 1 vezes 5 é 5, menos 5 vezes 1 é 5. 5 menos 5, 0. Aqui é uma matriz de ordem 3, onde a segunda coluna e a terceira coluna são iguais. Como é de ordem 3, essa matriz, para calcular o determinante dela, eu preciso aplicar a regra de Sarri. Para aplicar a regra de Sarri, eu vou repetir a primeira e a segunda colunas aqui na frente, tá? 2 menos 1. Então, definindo aqui o determinante da matriz B agora. Vamos lá. 5 vezes 2 vezes 1, menos 10. Mais 1 vezes 2 vezes 2, 4. Menos, porque eu já sei que eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos da regrinha, abre parênteses. 1 vezes 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2 vezes menos 1, menos 10. 3 vezes 1 vezes menos 1, menos 3.
Aí agora eu vou fazer o jogo de sinal ali, ó. Determinante da matriz B vai ser igual a menos 10 mais 4 menos 3, menos com mais dá menos 4, menos com menos dá mais 10, menos com menos dá mais 3. Observa que eu tenho 10 negativo, 10 positivo, anula. 4 positivo, 4 negativo, anula. 3 negativo, 3 positivo, anula. Então o determinante aqui, conforme previsto, realmente é zero. Tá? Essas são algumas das propriedades dos determinantes, tá? Então eu espero que todos vocês tenham gostado e valeu, tudo de bom para vocês.